porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. 1, 2, 3. Hello, meninas! Então, esse é o nosso papo de brigadeiro. Papo brigadeiro. Eu sempre falo papo de brigadeiro às vezes, né? Porque às vezes eu erro. Mas já pensou, igual você viu nesse videozinho anterior, já pensou e o que você vai... Sabe a pergunta que a gente ouviu quando era criança? O que você quer ser quando crescer? Todo mundo perguntava pra você e você ficava imaginando, projetando. Ah, eu quero ser médica. Ah, eu quero ser veterinária. Ah, eu quero ser professora, sabe? E essa pergunta fica no nosso coração. E a gente vai crescendo, não temos só meninas, mas temos mulheres. E às vezes a gente se pergunta, Bia, o que eu fiz de errado que eu não consegui chegar ao que eu imaginava quando era criança? E Bia, essa menina linda da Igreja Levantai, ela vai se apresentar para você que não conhece ela, você que já conhece, também vai ver de uma outra forma. Fala, Bia, se apresenta pra gente. Então, meninas, o meu nome é Bia Fernandes, para você que não me conhece. Eu hoje tenho o prazer, o privilégio de fazer parte da Igreja Levantai, aonde eu faço parte do Ministério de Louvor, né? Tenho 3 filhos, sou esposa, sou mãe de 3 filhos lindos e maravilhosos, Davi, Miguel e Samuel, que eu também, assim, fui mãe muito jovem, gente, mas graças a Deus, Deus me deu essa capacidade de exercer tantas habilidades, né? Como profissional hoje eu atuo na área do empreendedorismo, sou empresária, estou a caminho do sucesso tão sonhado, tão esperado, atuo na área dos cosméticos, da beleza, né? E é isso. Agora a gente vai pro nosso bate e volta, Bia. Cara de Bia. Eu vou te falar uma palavra e você vai falar o que você pensa quando você vê essa palavra. Assim, tipo rápido, entendeu? Vamos lá? Deus. Vida, Casa. aconchego, Fé. fé tudo, fé, Futuro. prosperidade, Medo. coragem, Casamento. alicerce, Namoro. muito bom. Coração. Gente, amei esse bate-volta. Coração, família, Comida. todas. Viver. Viver uma oportunidade. Espírito Santo. O melhor amigo. Ai, que lindo, gente. Gente, que bate e volta top. Amei a parte do medo. Porque Coragem. geralmente a gente fala um medo, né? Ela falou o oposto do medo. Agora, Bia, fala aí uma pergunta que você tem para a minha pessoa, que eu não sei, nem a gente falou isso antes, mas faça uma pergunta. Essa é a sua oportunidade de vida. Nossa, vou aproveitar. Se prepara. Matar, gente. Eu tava pensando a respeito dessa pergunta, né? E é uma curiosidade também. Ai, gente. Mas, Camila, como que você age em meio às adversidades, em meio às dificuldades, em meio aos desafios? Como que você encara isso? É difícil essa pergunta. Eu acho que todo mundo fala assim, né, nas pregações e tudo, assim, a gente tem que estar preparado para as adversidades, a gente tem que estar com armas necessárias para poder vencer as adversidades. E às vezes, para algumas, a gente não está. Mas eu acho que eu reajo diante das adversidades, primeiro, pedindo armas necessárias, porque eu não vou conseguir. A gente acha que a gente, sabe, se sente sempre totalmente diminuída diante daquilo que vem muito grande pra gente. Mas eu acredito que com armas necessárias, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque hoje vai ser muito diferente, a gente consegue, e com certeza, na verdade, retrocedendo um pouco na minha fala, nós já somos vencedores daquilo.
Só que a gente precisa entender que somos vencedores, para que a gente possa ter armas necessárias. A grande cilada que o inimigo coloca é a mentira de quem somos. Porque quando a gente não sabe o que é, ele consegue vencer na mentira. É verdade. É a maior cilada dele, é a maior sacada dele. Então eu acho que quando a gente tem armas necessárias, é a primeira coisa para pedir diante de uma coisa que você não tem domínio, que veio de repente, que veio sem você esperar. Senhor, eu sei que eu posso vencer, na verdade eu já venci, mas me dá armas necessárias. Se eu já não tenho, né, que às vezes a gente tem. E não sabe, né? Não sabe. É verdade. Mas hoje o papo tá muito diferente e assim, eu queria que fosse um devocional. A nossa igreja tem devocional. E assim, é um momento muito gostoso que a gente tem da palavra. E eu queria te incentivar, menina, mulher, a você pegar a sua Bíblia, porque esse vai ser um pouco diferente. Seja ela rosa, seja ela totalmente sem capa, como estava a minha antiga, eu consegui, né, Eu tenho mudar. outra, mas... Eu te entendo, Eu gosto, eu te entendo, gente. Quando a gente se apega, comenta aí no vídeo, quando a gente se apega numa Bíblia e tá toda rabiscada do nosso jeitinho, a gente não consegue largar. A minha é toda, e é nova, né, não é antiga, mas é toda passeada por ela. Então eu queria te incentivar também, a todos os dias, eu falo no grupo das meninas que é importante a gente cuidar, Bia, dos 3. Porque a gente às vezes cuida do nosso corpo, não cuida da nossa alma e não cuida do nosso espírito. Aí às vezes a gente cuida do nosso espírito, negligencia o nosso corpo e negligencia a nossa alma. Então eu acordo todos os dias me perguntando, vou cuidar dos 3, eu preciso cuidar dos 3 hoje. E a palavra de Deus, ela às vezes para quem não gosta muito de ler, Bia, tem muita gente que não gosta de ler. Tem, né, meninas? E assim, tudo bem, porém a palavra, se nós não somos guiadas por isso, a gente vai ser guiada por outras coisas. Então não vai ser meio que uma entrevista, mas a gente vai conversar sobre uma mulher hoje, que ela é, assim, ela é encantadora e ela me fez pensar muito nessa pergunta, o que eu quero ser quando crescer? E abra sua Bíblia aí agora comigo, se você abriu esse vídeo fazendo faxina, fazendo alguma coisa, dá uma paradinha, abra sua Bíblia aí conosco. Lá em Juízes, capítulo 4, versículo 4. Eu vou abrir aqui, Bia já abriu aí. Fala de uma mulher que ela, como eu falei, ela é encantadora demais. E a Bíblia coloca, Bia, né? Ela como dividida em 3 partes. Você vai entender o porquê que a gente está falando de o que eu quero ser quando crescer. A Bíblia fala assim, Débora, uma profetisa, vírgula, esposa de Lapidote, vírgula, julgava Israel naquele tempo. A Bíblia já coloca pra gente, né, Bia, bem divididinho. E nos ensina muito sobre as ordens da nossa vida, que a gente precisa admitir como elas. E Bia, primeiro ele começa colocando, né, essa mulher como profetisa. Sim. Como profetisa, Bia, hoje no seu ministério, que é cantar, não sei qual é o seu ministério, não sei qual é o seu chamado, você que está assistindo a gente. E talvez agora, nesse momento, essa pessoa não esteja exercendo aquilo que Deus colocou no coração dela. A de Bia é cantar. Bia, você lembra quando foi que nasceu isso no seu coração, assim? Quando você identificou e falou assim, caramba, é a minha essência? Então, como eu estava conversando com você antes da gente começar, o meu ministério ele foi descoberto, né, na realidade, anos depois, né, porque eu não queria receber e aceitar aquilo que Deus tinha estabelecido para mim. Porque eu me julgava incapaz, eu me julgava, não me julgava boa o suficiente para fazer aquilo. Porque eu via muitas pessoas fazendo e falava, não, porque fulano, tudo bem, aplaudo fulano, mas eu não posso. Né? E foi uma mentira que você estava falando, é a mentira que o diabo ele pega das nossas fraquezas para poder tentar nos enganar, para tentar nos levar para baixo, para tentar atrasar o tempo de Deus na sua vida, porque muitas das vezes
a maior barreira, eu costumo dizer que a maior barreira eu precisei vencer e não vinha de fora. A maior barreira que eu precisei vencer na vida foi eu mesma, né? Então, hoje eu glorifico a Deus, porque o meu ministério hoje, ele é uma bênção, ele está sendo construído, né? Já existia algo estabelecido por Deus antes mesmo de eu nascer, né? Já existia algo estabelecido por Deus antes de você nascer. Você, mulher que está em casa agora nos assistindo, já existia um tempo estabelecido para o teu ministério acontecer há muito tempo, desde quando você já estava no ventre, né, Camila? Sim. Uma menina, né? Essa menina que tá assistindo, essa mulher, às vezes a gente vai sendo guiada pelas mentiras, assim, que a gente não é capaz. A Bia com essa voz maravilhosa, que sim, ela vai estar cantando mais um pouquinho pra frente, pra abençoar a nossa vida. Mas como é estranho, né, Bia? Porque, cara, você canta muito! Eu fico ali babando, ali, né, ministrando, recebendo. E como o diabo é sujo. E ele faz com que a gente acredite mesmo naquilo como se fosse verdade. Como a gente estava conversando aqui, né? Eu lembro, e falei pra Bia, que eu lembro que quando eu era criança eu ficava pregando para as bonecas, fazendo cultinho para as bonecas, né? Botava todas elas assim, largadas na cama da minha avó e começava a pregar para elas. Botava uma no vaso do banheiro, escrevia nos azulejos brancos da minha avó lá, ela me matava. Eu escrevia nos azulejos dela. E como o ensino, né, eu não sou professora, mas como o ensino fez parte da minha vida. Então, assim, pare aí agora, você menina, você mulher, para e pensa qual palavra nos persegue, sabe? O que te faz com que você já desperte as habilidades. Porque talvez você, às vezes, já brincou de cantar, a Bia, a gente tava comentando isso. Fala, Bia, sobre isso. Gente, olha só, eu tinha uma prima que cantava lindamente. Tipo, com 6, 7 anos, a gente cantava, brincava de cantar com o socador. Quem nunca pegou o socador da mãe e cantou lá em frente ao espelho? A gente fazia isso. Só que eu não cantava bem. Gente, eu para não tudo. cantava Ela não bem. cantava bem. Não. Vai. Glaucia, prima linda, ó. Beijo, aonde você estiver assistindo. Glaucinha, minha Quinha, a gente chamava ela de Quinha. Gente, Quinha cantava muito. Mas Bia, gente, ela falava assim, ó, baixa aí, não é assim. Não é assim. Não vou acreditar, Aí Bia. eu fazia bico assim, ó, porque eu não sabia. Então, com o tempo, Deus, ele vai te levando para o lugar que ele quer. Porque não era o que eu queria, talvez o seu ministério, você que está assistindo aí também, não é o que você quer. Você já sabe o que é, já tomou uma direção, né, Camila? Deus quer que você seja uma ministra da palavra. Só que você não quer. Só que o que a gente tem que entender? Que não é a respeito do que nós queremos. É a respeito do que ele separou, porque ele sabe o que é melhor. E isso é lindo. Na vida de Débora, né, a gente consegue ver aqui uma mulher, uma esposa, uma profetisa, uma líder. Sinistra. Uma mulher que calma aí, tô indo, eu vou se colocar na frente de uma situação dessa, que você vai continuar falando, mas é algo extraordinário, é uma coisa muito perfeita. E ela no meio naquele tempo, gente. Sinistro, né? Aquele tempo. Então, assim, um tempo hoje, a gente vive um tempo da graça, né? Onde Deus, ele nos chamou já e o véu já se rasgou. Muitas coisas já aconteceram e hoje a gente pode ser, você pode ser profetisa, você pode ser empresária, você pode ser cantora, você pode ser adoradora, pastora, você pode ser tudo o que você quiser quando se tem um propósito. Vou usar a Nath, ela vai me matar. Por exemplo, é a profissão, né, que a Nath escolheu. Lidar com números, ter habilidade com isso. Talvez você, menina, possa falar assim, caraca, eu não tenho habilidades,
né? Não tenho habilidade nenhuma, não sei fazer nada. Não, eu vejo os outros pregando, aí eu vejo o outro indo lá falar profecia pro outro e eu não tenho habilidade nenhuma. Às vezes uma menina, Bia, ela é muito sensível ao ambiente. Já percebeu aquela pessoa que tem uma sensibilidade em entender ambiente? Sim. Em observar pessoas quando elas estão tristes, quando elas estão mal. E essa sensibilidade é um dom, é um talento. E que Deus vai te levar, talvez, a lidar com números, talvez a servir da forma que você tem para servir. Mas as nossas habilidades e talentos, eles fazem com que a gente seja conduzida ao dom. Porque é uma habilidade, Bia. Eu percebo você ocupando o altar de uma forma diferente. Porque o que existe dentro da Bia não existe dentro de uma outra ministra. O que é o dom dela, o que é a capacidade dela. Então, assim, não existe ninguém, guarda isso aí, a gente vai botar a legenda assim bem forte. Não existe ninguém que não tem um dom e um talento. Não existe. Essa é uma mentira que o diabo coloca no seu coração. A segundo momento que a vírgulazinha vai depois da vírgula, é que ela era esposa, né? Esposa. Talvez você, menina, vai falar assim, gente, mas eu não sou casada. Mas você tem família. Ou você que já mora sozinha, que já tem uma independência, você também tem pessoas ao seu redor que estão com você e tem responsabilidade. Bia, falar dessas responsabilidades, eu vou para um outro lado da sua vida. A Bia, ela morou um tempo, né? Ela comentou aqui comigo, morou um tempo com a sua irmã. E você não era casada, mas você tinha responsabilidade dentro da sua casa. Para essa menina solteira, para essa menina, mulher, que está passando por um momento que não tem marido, mas que tem que ter responsabilidade dentro de casa. Fala pra gente como é que foi um pouquinho esse período da sua vida que talvez muita gente não conhece. Na verdade, muita gente não conhece, realmente. Eu estou até escrevendo sobre, né, a minha história, mas com 15 anos eu me vi com os pais divorciados, né, separados. Meu pai era alcoólatra, minha mãe, ela sempre foi empregada doméstica, trabalhava para sustentar a família toda. Então, quando eu, mais nova, eu era caçula, então quando eu fiz 15 anos, ela tomou coragem para poder viver uma vida nova, porque meu pai, infelizmente, ele era alcoólatra, então tinha muitos problemas dentro de casa e a gente acabava sofrendo com isso e eu e minha irmã saímos e fomos morar sozinhas. Então, assim, eu era novíssima, mas eu precisei... Quantos anos? 15 anos. Com 15 anos a gente saiu do Rio e fomos morar em Rio Bonito. Então, com 15 anos foi aonde eu comecei a entender que não era de qualquer maneira. Eu conheci uma igreja que eu comecei a frequentar, mas eu ainda pertencia, né? O mundo ainda me roubava, né? O mundo ainda me tirava de fora dos projetos, porque a minha sensibilidade de perceber que o meu lugar não era ali ainda não estava aguçada. Então, talvez você esteja passando por um momento, você que está nos ouvindo aí, de que você esteja passando alguma coisa semelhante. Você está no mundo, você faz várias coisas erradas. Eu comecei a fumar com 13 anos de idade. Eu era muito nova. E eu fui dependente do cigarro até muito tarde. Então, para a glória de Deus, eu fui liberta. Mas eu vivi um processo que você que está ouvindo agora, talvez você não precise passar. Porque você está escutando uma pessoa agora que perdeu tempo. Eu perdi muito tempo fora da presença. Eu perdi muito tempo longe de Deus, longe de Jesus, e infelizmente isso atrasou muitas coisas na minha vida. Então eu falo para as meninas que estão nos ouvindo, que vão nos assistir, que estão na igreja ou não, que guardem o seu coração, estejam sensíveis a ouvir a voz de Deus, porque Deus ele fala. Só que nós, às vezes, Camila, a gente não quer ouvir, né? Eu tive a oportunidade, sim. Eu fui na igreja, Deus, naquele dia, ele me tratou com tanto amor, com tanto carinho, que eu me apaixonei. Mas eu vivia mais fora. Então, o que eu me alimentava mais, me levava mais para perto. Então, quando eu comecei a me alimentar de Jesus,
daquilo que vinha de Deus, eu comecei a ser levada para o caminho da vida. Então, para essas meninas, eu digo, mudem, sejam transformadas, se permitam ser transformadas, porque é possível. Quem olha uma Bia, e tem muita gente, e você que me conheceu nesse tempo, pode olhar e olham, as pessoas falam assim, gente, a Bia é outra pessoa. Eu nasci de novo, sabe? Então você pode nascer de novo. Sabe por quê? Porque Deus tem algo lindo. Sabe o que é? Muito grande. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Então, estende a sua mão e recebe, porque Amém, você em nome de Jesus. pode chegar a lugares que você jamais imaginou. Quando eu falei de responsabilidades, ainda na casa, enfim, da sua irmã, você, enfim, teve filho, você passou um tempo sem marido, né, assumindo algumas responsabilidades. Quando a gente fala da Débora como esposa, é que você, menina, tem responsabilidades na sua casa, mesmo estando ainda morando com os seus pais. Porque às vezes a gente hoje em dia vê, né, e esse é um papo para outro, né, momento, meninas que não se responsabilizam dentro da casa dos seus pais. E dentro da casa dos nossos pais, ou dentro da casa de alguém que a gente esteja morando, no meu caso também, meus pais separaram, eu tinha 1 ano e eu fui morar com os meus avós. Então, assim, esse morar com os meus avós tinha obrigações, responsabilidades. Então, assim, isso vai te preparar para um casamento. Ah, mas eu não quero casar. Amém, você não quer casar. Mas você que deseja casar, isso está te preparando para um relacionamento. E muita gente fala que não quer casar, né? Eu falava muito que não queria casar. E assim, nessa questão dessa posição de Débora como esposa, é o que hoje em dia a gente fala muito, ainda existe uma dificuldade na palavra submissão. Porque ele coloca a esposa antes da profissão que ela exercia, que era juíza. Por quê? A função que ela tinha dentro de casa, você é mãe de 3, Bia. Eu imagino como deva ser complicado conciliar os seus 3 filhos, o seu esposo, né? Naquela época você não era casada, hoje você é casada. E como é essa questão de conciliar tudo isso, essa vida de empresária, esse corre-corre, liga o carro, vai pra longe, volta, deixa comida. Como que é isso, Bia? Então, foi difícil a adaptação, né? Mas mulher tem um dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é um dom que todas temos, tá? Isso não é um privilégio meu, não. Sou mãe, sou empresária, sou esposa. Tenho muito orgulho de dizer isso. Hoje, eu lembro que eu te falei que hoje eu ia ter uma pessoa que me ajudando, gente. Uma pessoa para me ajudar a arrumar. E ela falou assim... Ou eu tive um imprevisto, não vou poder ir. Eu falei assim, socorro! Falei, amor, amanhã a gente tem que acordar cedo porque a gente tem que arrumar. E isso é muito importante, ter o esposo para poder ajudar, sabe? Sim. Você lava o quintal, eu lavo a louça, um lava o banheiro, criança arruma a cama, isso é muito importante. Mas eu amo ser mãe, eu amo ser esposa, e eu amo ser empresária, e eu amo o meu ministério. E infelizmente tem algumas mulheres que às vezes, não, eu não dou conta, eu não posso trabalhar porque eu tenho tantos filhos, eu não sei o que. É possível, sabe? Eu às vezes deixo os meus filhos em casa, deixo a comida pronta, aí eu ligo na hora, já esquentou? Coloca lá, vai no micro-ondas, faz assim, faço chamada de vídeo. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar, né? Então é necessário a gente ter essa consciência de que nós precisamos entender as prioridades e as ordens das coisas, né? Eu sou mãe, mas eu tenho um ministério. Eu tenho um ministério, mas eu sou mãe. Eu tenho uma profissão, mas eu sou esposa. Então, se eu misturar a ordem das coisas, dá ruim. Por quê? Porque houve um tempo onde o meu marido não andava 100% do meu lado. Então, infelizmente, você começa dentro de casa você está muito na igreja.
Você tá muito na igreja, você tá muito no trabalho, você tá muito assim. Só que é a sensibilidade que ele não tinha de entender que era necessário, que é uma prioridade, né? Então, é necessário nós termos isso bem dividido, né? E bem decidido do que é ser. Não é fácil falar assim, Camila, é uma beleza. Gente, eu durmo linda assim, ó, com o cabelo feito, acordo. As Pronta, unhas, maravilhosas. as unhas. Não, a gente tem que ter o nosso tempo. A gente tem que ter o nosso tempo para nós. Isso é muito importante. Camila falou a respeito do cuidar do pessoal, do espiritual, né, do profissional, né? E isso é muito importante você separar desse pessoal, o pessoal mesmo, né? Que muitas mulheres às vezes não deu tempo, porque eu lavei, passei. Gente, hoje eu fiz faxina. Hoje eu cuidei do marido, cuidei dos filhos, já trabalhei. Estou aqui, ó. O terceiro ponto, Bia, que é realmente o que eu quero ser quando crescer, né? Que é a profissão. Como eu falei, existe uma palavrinha oculta da nossa habilidade que leva ao nosso dom e que precisa estar alinhado ao propósito de vida que nós temos. Eu tenho um propósito de vida. Deus projetou algo para me fazer na Terra. A Bia tem um propósito de vida que Deus projetou. A Nath, você que está aí assistindo, nós temos um propósito. Algo que a gente veio fazer nessa Terra. Aí dá um medo, né? Dá aquele... O que eu vim fazer, gente? Mas o que eu vim fazer na Terra, gente? Eu não sei. Eu vou morrer sem saber. Tem gente que morre sem saber o que veio fazer. Eu acho muito triste, né? Quando a gente olha pro caixão, ou olha alguém indo embora, e a gente percebe que viveu ou para, sei lá, agredir a esposa, ou viveu angustiado, amargurado, triste, magoado, e foi dessa forma. E quando a gente, é diferente quando a gente olha e fala assim, caraca, aquela mulher cumpriu o seu propósito. Sabe aquela pessoa que você vai, enfim, não só na morte, mas que você admira e fala assim, caraca, aquela mulher tá cumprindo o propósito dela na Terra. Ela sabe o que veio fazer. E a Débora sabia o que ela veio fazer. Ela é aquela mulher que tava nem aí pra opinião dos outros. Era aquela mulher que os homens vinham até ela para poder perguntar o que eles deveriam fazer e só iam para as batalhas se ela estivesse através do dom, da habilidade que Deus deu para ela. Então, Bia, a sua profissão hoje em dia, né? Ser empresária, lidar com um ramo que é tão delicado, mas que cresce tanto, que é essa beleza da mulher, né? Essa vaidade, tudo isso. Quando você... Não sei, eu não sei da sua história realmente, eu vou ouvir agora. Quando foi que você percebeu que você gostaria de trabalhar nessa área? Como era importante? Quando você abriu o seu negócio? Conta um pouquinho sobre isso.